Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, não reparem que tô com a mesma roupa, que hoje eu tô gravando dois vídeos. Eu gravei um vídeo sobre o meu ciclo e agora eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre as fases do ciclo menstrual. É assim, gente, isso é uma coisa bem básica, assim, né? Pode parecer que a gente sabe como que é, mas eu lendo eu descobri que eu, por exemplo, não sabia completamente, né? E eu acho que uma das primeiras coisas para tentante que a gente precisa saber pra gente poder entender o que tá acontecendo com a gente e não se confundir também com alguns sintomas, algumas coisas que podem ser simplesmente do nosso ciclo menstrual, porque a gente sabe que todo mês o nosso corpo se prepara para receber um bebê, independente de ter um bebê já ou não no nosso corpo, né? Então algumas coisas elas mudam mesmo e a gente tem que se acostumar com isso, né? Então eu fiz umas pesquisas na internet. Eu quero dizer pra quem não... É o primeiro vídeo meu que tá assistindo. Eu não sou médica, eu não sou nada assim. A única coisa que eu sou da área da saúde é educadora física. Então o conhecimento que eu tenho, que eu tô passando aqui, é o que eu li, né? Tentei ler o máximo possível e fazer a interpretação mais correta possível. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Pra ficar fácil pra gente entender. Então assim, eu tô aprendendo com vocês, né? Eu li, aprendi pra passar pra vocês. Então é assim, meninas. O ciclo o nosso ciclo menstrual ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase menstrual, né? Então a gente conta sempre o primeiro dia do ciclo, isso a gente já meio que sabe uma coisa básica, do primeiro dia da menstruação. Nesse primeiro dia do ciclo, o que acontece? Acontece um descamamento da camada interna do útero, que é o endométrio, e normalmente dura de 3 a 7 dias. Simples assim, meninas. Tem uma camada interna no útero, né, de sangue, que ele é conhecido como endométrio. Na menstruação ele faz uma descamação e desce. Por isso também, meninas, isso eu já sabia, que muitas vezes saem alguns pedacinhos de sangue, assim, na menstruação da gente, não sabe por quê, mas é que eles meio que coagulam, assim, sabe? Então, essa é a menstruação, e o normal é durar de 3 a 7 dias. É isso que, basicamente. Aí depois dessa fase, a gente entra na fase folicular. Quem nunca ouviu falar em fase folicular? Eu também tinha uma dúvida, gente, que raio que é essa fase folicular? Então eu li bastante para tentar entender como que funciona. É assim, nessa fase, o hormônio estrogênio, ele faz com que a camada interna do útero cresça. Então lembra aquela camada que na fase menstrual a gente perdeu? Ela começa a crescer de novo. Todo mês ela faz a mesma coisa. Deus é perfeito, nosso corpo é maravilhoso, né? Então essa camada do útero, ela começa a crescer e se proliferar para receber um possível embrião. Eu vou lendo aqui, tá meninas? Não reparem. Isso estimula o aumento do hormônio chamado folículo esfoliante. A abreviação dele é AHF. Então, voltando. O hormônio estrogênio que a gente tem no corpo, ele faz com que a camada interna do útero, ele entra em ação, faz com que a camada interna do útero, lá o endométrio, ele comece a se formar de novo para receber um embrião. Isso ele estimula esse aumento do hormônio chamado folículo estimulante, que estimula o crescimento de folículos ovarianos. Quem também nunca ouviu falar nisso, né, gente? Folículos ovarianos são... Eu vou falar de uma forma bem ilustrativa. Tipo assim, imagina um amendoinzinho com casca, né? A casca são os folículos e dentro o amendoinzinho são os óvulos. Então ele vai estimular esse crescimento e cada um desses sempre contém um óvulo. Após isso, um óvulo desses, ele por uma seleção natural ali, ele fica ativo. Nosso corpo, ele meio que escolhe o melhor, né? E ele fica ativo. É ele que... Ah tá, isso acontece, todo esse processinho dos folículos tal e da seleção do óvulo, do melhor óvulo, acontece dias antes da nossa ovulação, daquele dia principal da nossa ovulação. Aí tá, esse óvulo vai ser o único que vai ficar ativo. Aí durante alguns dias antes da ovulação também, a camada interna do útero começa a engrossar. Aquela camada que começou a se formar novamente, ela começa a engrossar. Em resposta ao aumento do estrogênio, né? Porque eu já falei lá no começo que na fase folicular o hormônio estrogênio começa a entrar em ação. Esse aumento do estrogênio resulta no que, meninas? Olha que legal, o aumento do LH. O LH, só lembrando, é o hormônio
presente, é o hormônio que aparece, que faz o resultado dos testes de ovulação dar positivo. Lembra, assim, quando a gente lê sobre teste de ovulação, a gente toda vez que a gente faz teste de ovulação, aparece até uma listrinha muitas vezes. Por quê? Porque durante o ciclo, esse LH ele faz curvas, assim, ele sobe o nível, baixa o nível durante o ciclo todo. Nesse momento ele tá começando a subir, né? Até que vai ter o dia que vai dar positivo. Por quê? Esse positivo do LH, não é que ele não tava no corpo antes, ele tá, mas ele tá no ápice dele no corpo, ele tá na maior concentração dele no corpo, né? E esse LH, o que ele faz? Por isso, meninas, isso tirou uma dúvida minha que eu tinha agora. Eu nunca sabia, meu teste deu positivo hoje, eu vou ovular hoje? Não, eu vou ovular nos dias seguintes. Por quê? Porque isso aqui já responde a minha pergunta. Esse aumento do LH faz com que o folículo se rompa e libere o óvulo. Então, naquele dia que o teste de vocês derem positivo, pelo que eu entendi aqui, mas eu creio que seja isso mesmo, é quando ele faz a ruptura do folículo, sai a casquinha e o óvulo fique liberado para ser fecundado. Então, provavelmente, a fecundação vai acontecer nos dias seguintes. Ok. Aí acabou a fase folicular. Nós entramos, então, na fase de ovulação. Simples, né? A fase de ovulação é o seguinte, o óvulo está liberado e desce para ser fecundado e ele vai descendo pela trompa de falópio mais próxima. Por que mais próximas, meninas? Porque normalmente a gente ovula um ciclo em cada ovário por vez. Então ele vai liberar para a trompa daquele lado. Por exemplo, se eu estou ovulando do lado direito, vai descer pela trompa direita, né? Ele não vai viajar lá para outro lado e, né? Então, bom, não sei, né? Nada é impossível, né? Vai que Deus quer fazer um milagre dessa forma, mas enfim. Então ele vai descer pelaquela trompa e ir pro útero. Todo esse processo, ele descendo ali pela trompa, esperando ser fecundado, demora de 3 a 4 dias. É nesse momento que ele deve ser fecundado. Aí, se dentro desse caminho dele ele não for fecundado em 24 horas, não é possível fecundar mais, porque ele começa a se degenerar, né? É isso. A fase de ovulação é isso. Aí nós entramos na quarta e última fase, que é a fase lútea. A fase lútea é lútea, tá? Com E. Na fase lútea, ela ocorre depois da ovulação, que o folículo ele se torna uma estrutura protetora de estrogênio em grandes quantidades de progesterona. Então, basicamente, mesmo sem a gente ficar grávida, começa a ter um aumentozinho da progesterona. E grandes quantidades dessa progesterona começam a ser liberadas para preparar a camada uterina para receber o óvulo fertilizado. Então, a gente já sabe que o endométrio, lá, a camada do útero, já está mais grossa. Então, há estímulos que a progesterona começa a aumentar a concentração para preparar essa camada também para receber o óvulo fertilizado. Se você não engravida, né, se não ocorre a fertilização, o corpo lúteo ele se degenera em 2 semanas. Então, aquele corpinho lúteo ele já era, aquela casquinha lá que era do folículo virou corpo lúteo, em 2 semanas ela se degenera, normalmente. Por isso o nível de progesterona cai e o desenvolvimento da camada uterina para de se desenvolver. Então, assim, o que acontece? Gente, nosso corpo é muito inteligente, então o que vai acontecer? Então o corpo lúteo tá ali, ele não foi fecundado, né, não tá fecundado, não vai ter bebê, então ele começa a se degenerar e o corpo já entende, bom, não tem neném. Então, o que vai acontecer? Vamos descamar, né, porque a gente gosta das coisas bem limpinhas aqui, então todo mês vocês têm uma camada uterina novinha para ter neném. Então, o que começa a acontecer? Começa a ocorrer a descamação do útero, que é a menstruação. Então você vai entrar na primeira fase de novo, que é a fase da menstruação. Agora, se caso ele for fecundado, cerca de 5 dias o óvulo se implanta no útero. Então, assim, aquele corpo lúteo, o corpo lúteo não. Aí o óvulo ele foi implantado, tal, né? Então, o que ele vai fazer? Dentro de 5 dias, mais ou menos, ele vai descer e vai entrar no útero e vai aderir à parede do útero, que é o que a gente chama de implantação, né? Ou nidação, né? Muitas pessoas, já aproveitando esse vídeo, as pessoas perguntam o que é nidação. Nidação é a implantação
do óvulo fecundado na parede do útero. Porque é dali que, assim, meninas, aí eu já não li mais o restante, mas é dali que vai começar a se formar a placenta e assim vai. Assim já entra na gravidez. Então as pessoas perguntam assim, o que é? Por isso que muitas vezes sente cólica, porque, gente, imagina, né? Tudo isso acontecendo, aquele monte de hormônio, aquele monte de coisa acontecendo lá, né? Claro que alguma coisa pode ser que a gente sinta mesmo. E daí ele implantou, ele colou na parede do útero, ele começa a liberação do hormônio HCG. É aí por isso que a gente sempre fala, só depois desse tempo de inidação que a gente consegue um positivo de teste de gravidez. Então é aí que você vai conseguir fazer um teste de gravidez e ter o positivo se você estiver grávida. Então é isso, meninas, é legal a gente considerar tudo isso pra gente entender tudo que tá acontecendo no nosso corpo e acompanhar melhor. Eu achei que seria muito útil esse vídeo. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, eu tentei assim ser o mais clara possível. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem aí nos comentários dos vídeos. Se caso eu não souber já de bate-pronto, eu vou pesquisar e vou responder, tá? Então é isso, meninas. Se vocês gostaram, por favor, dá um joinha aí. Não se esqueça de, você que está assistindo, se inscrever no meu canal. Sempre vou estar postando coisas relacionadas a tentantes, gravidez e etc. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo!